Para mim foi um prazer muito grande, né? Você fazer a primeira projeção em público, né? No Festival do Rio, no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, né? E tá com um público assim, as salas cheias, e tá entre pessoas queridas, os amantes do cinema brasileiro, companheiros de profissão. Foi bem bacana, foi bem interessante. Eu acho que são coisas que o Festival do Rio proporciona, né? Assim, que é muito bacana. Essa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, eu acho que o cinema brasileiro ficou devendo, né? Porque, claro, fizeram documentários, mas em termos de ficção, acho que, se eu não me engano, só nos anos 60 fizeram um filme de ficção, né? E é uma história complexa, né? Você imaginar que há 70 anos atrás um grupo de jovens, milhares de jovens brasileiros cruzaram o oceano para arriscar a vida, para ir numa guerra tão distante, né? Mas por outro lado era por uma causa boa, né? Estavam pela República, estavam pela democracia, estavam lutando contra o fascismo. Ou seja, esses soldados brasileiros são os verdadeiros combatentes antifascistas que tem aqui no Brasil. E eu acho que isso que a gente tem que deixar bem claro. Por um lado, eu acho que esse tema ele ficou muito tempo, ele foi apropriado por outras forças políticas aqui no Brasil. Eu acho que esse período negro que a gente teve, que foi a ditadura militar, se apropriou dessa história, quando essa história é totalmente contrária à ditadura. Ou seja, o Brasil se transformou depois dessa participação, né? Quando esses jovens voltaram para o Brasil, estimularam uma discussão muito grande sobre democracia, sobre vários valores humanistas, né? Então teve esse período fantástico da história, de 45 a 64, que é um período democrático, de liberdades, né? Que a gente deve essa parte da história. Então eu sou de uma geração que ainda vivia um pouco esse ranço em relação à ditadura, aos temas militares, mas aos poucos, né, quando eu fui me aproximando do lado humano, de cada relato, de cada carta, de cada livro, de cada memória desses pracinhos, eu vi uma grande odisseia ali, né, desses jovens que atravessaram o oceano, enfrentaram o maior exército da história, arriscando sua vida num país totalmente desconhecido, e no final das contas eles estavam no centro da história. Na Itália, que é o centro do Ocidente, né? Eles estavam no coração do mundo, né? Fazendo história com H maiúsculo. E isso depois se perdeu, pouco a pouco foi desaparecendo, foi terminando.